No mundo de Jujutsu Kaisen, o poder e o grau de um feiticeiro é formado por todo o conjunto de habilidades e experiências que ele possui. Toda classificação não leva em conta só o poder bruto, como também a maneira que esse feiticeiro coloca seu conhecimento em prática no campo de batalha. Mas, de fato, não podemos negar que existem técnicas inatas que surgiram exatamente para bugar esse sistema de classificação, já que muitas dessas técnicas fazem sim com que um feiticeiro seja facilmente considerado nível especial só pelo fato de herdá-las. Então hoje, vamos falar sobre as 10 técnicas inatas mais poderosas de Jujutsu Kaisen. Vamos explicar e ranquear cada uma delas separadamente. Vamos ver o quanto essas técnicas são de fato fortes, sem os complementos dos seus devidos usuários. Eu sou o Dante, então bora pro vídeo. Iniciando nosso ranking em 10º lugar, Boogie-Woogie representa uma das técnicas mais simples e ao mesmo tempo mais caóticas que já vimos na obra. A habilidade permite trocar instantaneamente a posição de qualquer alvo que possui energia amaldiçoada ao simples bater de palmas. E essa condição mínima já é o suficiente para transformar qualquer confronto em um colapso total de previsões, ritmo e defesa. Não importa a força física, o estilo de luta ou a experiência do oponente. Quando o espaço ao redor deixa de obedecer à lógica básica de tempo e movimento, a luta inteira já fica dominada. Essa troca não é apenas uma mudança de posição, é uma quebra de intenção. O inimigo avança para atacar e no instante seguinte está recebendo golpe. Um defensor preparado para absorver o impacto se vê atacando o vazio. A leitura de combate desaparece, porque toda ação planejada deixa de fazer sentido no momento em que o usuário decide inverter a ordem das coisas. Essa variabilidade transforma a Boogie-Woogie em uma técnica de manipulação de campo extremamente avançada, capaz de forçar até feiticeiros experientes a lutar sem referência, sem ponto fixo e sem estabilidade. Exatamente o pior cenário possível para qualquer especialista em combate direto. O grande representante dessa técnica é nosso best friend, Aoi Todo, cujo estilo físico e leitura de movimentos parecem feitos sob medida para extrair o máximo dessa habilidade. Mas é exatamente aí que Boogie-Woogie revela sua verdadeira força. Ela não depende do talento absurdo do usuário. Mesmo nas mãos de alguém mediano, a simples capacidade de trocar posições instantaneamente já criou oportunidade de golpe, desarma decisões do adversário e desmonta padrões inteiros de combate. O usuário só precisa compreender distância, tempo e intenção em um nível básico para transformar o campo de batalha em um labirinto de troca de lugares impossível de acompanhar. Mesmo com toda a sua eficiência, Boogie-Woogie tem dois fatores que impedem que ela fique mais alta no ranking. Primeiro, o usuário precisa ter força física suficiente para aproveitar as trocas. A técnica sozinha não causa dano. E segundo, ela depende de um ponto de ativação claro, o som das palmas, o que pode permitir antecipação em casos raros. Ainda assim, mesmo com essas limitações, Boogie-Woogie permanece com uma habilidade que eleva instantaneamente o nível do feiticeiro, por isso ela merece seu lugar no top 10 de hoje. Em 9º lugar, manipulação de sangue, uma técnica que muita gente conhece por causa da família Kamo ou do Chozo, mas que ainda assim é subestimada quando falamos de potencial bruto que ela carrega. Porque diferente do que muitos pensam, essa habilidade não depende de um talento absurdo, ela já nasce perigosa só pela forma como funciona. E o motivo é muito simples: versatilidade, meus amigos. A manipulação de sangue permite controlar, moldar, endurecer e disparar o próprio sangue como se fosse uma arma viva. E só essa liberdade já é suficiente para o usuário tomar uma baita vantagem no campo de batalha. Projéteis em alta velocidade, lâminas criadas instantaneamente, rajadas de longa distância, reforço corporal interno, técnicas de área. A cada movimento, o sangue muda de forma, muda de função e muda o ritmo da batalha. Pensei muito por colocar ela na frente do Boogie-Woogie, mas a versatilidade da manipulação de sangue realmente é gigante. Isso porque ainda nem citamos um fator de cura que pode ser essencial para usuários humanos no campo de batalha. Não cura excessiva como da reversão de feitiço, mas a técnica permite estancamentos de sangue instantâneos e uma aceleração das enzimas do tecido humano. O maior representante dessa técnica é o Chozo, claro. Chozo alcançou o ápice da técnica por causa da sua liberdade para utilizá-la. O fato de ser metade maldição permite um uso de sangue constante sem qualquer impacto no corpo. Um cenário bem diferente do Noritoshi Kamo, que é um mero humano. Mas mesmo tirando todas as experiências e circunstâncias dos usuários, a técnica em si já é absurda, porque quando o sangue passa a ser arma, escudo e extensão do corpo ao mesmo tempo, o inimigo perde completamente a previsibilidade. Para vocês terem noção da versatilidade da técnica, ela possui 8 variações de ataques, e eu vou citar e explicar para vocês as 5 mais
mais letais e mais utilizadas por Chozo. Convergência, que é a base de muitas outras habilidades. O usuário condensa seu sangue ao máximo, transformando em esferas de sangue altamente pressurizadas. Tem o sangue perfurante. A partir da convergência, o sangue condensado é disparado como um feixe de altíssima velocidade, com poder de perfuração extremo. Tem a supernova, também derivada da convergência. O usuário cria várias orbes de sangue comprimido e dispara em todas as direções, como um tiro de escopeta de sangue, cobrindo uma área maior de disparo. Tem o fluxo das escamas vermelhas. O animal manipula o fluxo sanguíneo interno para aumentar a força, velocidade, resistência e demais atributos físicos do seu próprio corpo. E por último, é a menos usada, a amarração carmesim. Transforma o sangue em uma rede ou uma estrutura que prende o alvo, restringindo seus movimentos. Um golpe que parecia distância vira corpo a corpo. Uma defesa vira estilhaços cortantes. Um simples movimento do usuário já pode modificar a luta inteira. O adversário é obrigado a lutar em certo alerta, sem padrão, sem tempo para respirar. A imprevisibilidade é tão grande que até feiticeiros experientes perdem o ritmo diante de alguém que sabe manipular o sangue com um mínimo de precisão. Por isso, mesmo não sendo suficiente para derrubar ou ferir um Sukuna da vida, a manipulação de sangue merece seu lugar aqui no top 10. Ela é mortal e versátil bastante para transformar qualquer feiticeiro mediano em uma ameaça real. Porém, o risco físico para o usuário diminui muito o ranking da técnica. E exatamente por isso que ela ocupa o 9º lugar de hoje. Em 8º lugar, a manipulação do céu vazio. Essa técnica nos é apresentada através da Uro Takako, sendo então sua portadora. A técnica em si não necessita de conceitos como força bruta ou reflexos, afinal é algo sobre distorcer o próprio espaço. Imagine poder tratar o céu, o ar, o vazio acima de você como se fosse um tecido esticado e moldável. Esse poder já dá a ela uma vantagem absurda, mesmo sem depender de instinto de luta extraordinário. O inimigo simplesmente não sabe o que é real, o que é chão, o que é ar. Tudo é simplesmente confuso em um campo de batalha. Essa técnica, assim como o Boogie-Woogie, também trabalha muito o quesito da confusão no adversário. A maneira como a técnica funciona até que é simples, mas exige certa precisão do usuário, já que em termos de liberdade, quem usa a técnica tem praticamente o céu inteiro à sua disposição. A manipulação do céu transforma o céu em uma superfície tangível, um plano ou um manto que ela pode esticar, puxar, moldar, como se o ar virasse um lençol que respondesse à sua vontade. Esse céu superfície funciona tanto como defesa, distorcendo e redirecionando ataques inimigos, quanto como plataforma de mobilidade para levitar, se mover de formas imprevisíveis ou até usar o céu como um chão invisível. E quanto ao ofensivo, precisamos falar do golpe que deixou o Megumi vendo estrela, com quebra-gelo fino. Uro não ataca diretamente o adversário, ela atinge a camada de céu manipulada com um golpe limpo e rápido, fazendo com que a camada estilhasse. O impacto da quebra se propaga como uma onda de choque e acerta quem estiver dentro ou por trás dessa distorção. Essa quebra da pele do céu permite desviar guardas, furar defesas, atingir por ângulos inesperados. O inimigo não luta só com o feiticeiro em si, mas principalmente com a imprevisível geometria do espaço ao redor. A manipulação do céu se destaca porque joga fora praticamente todas as referências do oponente. Chão, céu, espaço, tudo vira variável. Quem tenta trocar golpes corpo a corpo, quem tenta usar ataques à distância, quem tenta manter distância ou cobertura, nada tem garantia. A técnica permite que o Uro mude o plano de luta a qualquer momento. A manipulação do céu não é só uma técnica sinistra, ela redefine o campo de batalha inteiro, algo de uma escala acima do que estamos acostumados a ver em Jujutsu Kaisen. Com ela, o usuário controla onde, como e quando o combate acontece. Movimentação, cobertura, ofensiva, surpresa, tudo em uma técnica só. Gosto de dizer que ela tem a imprevisibilidade do Boogie-Woogie junto com a versatilidade da manipulação de sangue, um quesito muito importante e que faz essa técnica estar acima da técnica do Clan Kamo, a liberdade para utilizá-la. Enquanto a manipulação de sangue se limita ao controle e utilização do sangue, a manipulação do céu tem o céu inteiro a seu dispor. Então, por isso tudo, ela ocupa o 8º lugar do nosso ranking de hoje. Em 7º lugar, transfiguração inerte, uma técnica que não domina o corpo e sim tudo aquilo que mais importa, a alma. Em Jujutsu Kaisen, a alma e o corpo não são entidades separadas. O corpo existe como uma sombra, um reflexo da forma da alma. Portanto, quando a alma é tocada e moldada, o corpo segue imediatamente essa mudança, assumindo a nova forma imposta. É exatamente por isso que a transfiguração inerte é tão perigosa. Ela reescreve o fundamento de um ser vivo. Ela brinca com o que o ser humano tem de mais precioso. E pra quem não lembra, foi essa técnica que foi capaz de quebrar a restrição celestial do Kokishimoto em um acordo feito entre ele e o Mahito, para vocês terem ideia da força
força dela. A transfiguração inerte permite o usuário manipular a forma da alma de qualquer ser vivo que ele toque, e essa manipulação pode ser aplicada de diversas maneiras. O uso mais comum consiste em remodelar o corpo da vítima de forma instantânea e fatal, transformando pessoas em criaturas amaldiçoadas deformadas. Mas a habilidade não se limita à utilização em apenas oponentes. O usuário pode aplicar a transfiguração inerte em si mesmo, remodelando sua própria alma para alterar seu próprio corpo. Isso garante uma flexibilidade no campo de batalha, regeneração acelerada, alteração estrutural dos músculos, criação de membros adicionais, aumento de volume, redução de tamanho e mudanças anatômicas complexas. A técnica funciona como um editor biológico instantâneo, capaz de modificar qualquer estrutura corporal de acordo com a vontade do usuário, desde que a alma corresponda ao molde criado. Além disso, a transfiguração inerte possui ramificações avançadas, todas derivadas da manipulação direta da alma. A multiplicidade de almas, por exemplo, utiliza a fusão de duas ou mais almas dentro de um mesmo corpo. Como almas não deveriam coexistir, essa fusão gera uma instabilidade natural que pode ser utilizada como energia ofensiva. A partir dela surge o repelir corpo, um ataque que usa o choque entre almas incompatíveis para liberar força destrutiva em área. Já o isômero da alma polimórfica cria corpos transfigurados autônomos, moldados a partir de almas que foram compatibilizadas e estabilizadas. Essas variações provam que a técnica não é apenas física, ela é espiritual e biológica ao mesmo tempo, atingindo camadas que nenhuma técnica corporal comum consegue alcançar. O efeito psicológico da técnica também acaba sendo um gatilho mental negativo na batalha. Os adversários passam pelo confronto em preocupação contínua. Isso porque um simples toque pode acabar com tudo. A única defesa real contra a transfiguração inerte é reforçar a forma da alma com energia amaldiçoada constante, algo que poucos feiticeiros dominam, isso estando em uma luta tensa. Isso faz com que a técnica seja amplamente vantajosa contra a maioria absoluta dos feiticeiros, mesmo sem envolver força destrutiva direta ou sem precisar de um feiticeiro ou maldição expert. E toda essa combinação, manipulação da alma, remodelação corporal, variações de fusão espiritual e regeneração avançada, coloca a transfiguração inerte em um patamar digno de um top 10. É uma técnica que brinca com algo precioso e divino até para os mais poderosos feiticeiros. A alma, uma habilidade fora do comum, mesmo no universo de Jujutsu Kaisen, principalmente pelo fato de ser herdada por uma maldição tão nova quanto uma Mahito. E esse fato, junto com tudo que ela pode fazer, trouxe a transfiguração inerte para o 7º lugar do nosso ranking de hoje. Em 6º lugar, formação de gelo. Essa técnica nos é apresentada por ninguém menos que a Uraume, a geladeira do próprio Rei das Maldições. Essa técnica permite o usuário controlar temperaturas negativas extremas e criar gelo a partir da própria energia amaldiçoada. Não apenas solidificando a água no ambiente, mas literalmente formando gelo em massa e o controlando como desejar. Essa criação pode se manifestar de várias maneiras, como nuvens de névoa congelante, como lâminas, pilares e ondas de gelo, ou até grandes estruturas que aprisionam e perfuram o oponente. O potencial destrutivo dessa habilidade fica claro quando lembramos o que quase aconteceu em Shibuya. Uraume chegou a expandir sua técnica de forma tão intensa que poderia ter congelado grande parte de Shibuya se não fosse a intervenção da Yuki Tsukumo. Tecnicamente, essa habilidade faz mais do que apenas criar gelo. Ela altera a própria temperatura de todo o ambiente ao redor, fazendo com que tudo seja favorável aos seus ataques. Alvos congelados perdem mobilidade, órgãos vitais ficam vulneráveis e até a resistência física pode ser superada pelo choque térmico e pela pressão da temperatura do ambiente. Por mais que falamos do universo de Jujutsu Kaisen, os feiticeiros ainda são humanos. Então sim, um simples ataque sofrido pela formação de gelo já pode ser fatal para qualquer um. Só com uma parcela do que poderia ser atingido, Hakari já perde o braço e parte da barriga na sua luta contra Uraume. Se não fosse pela expansão do Hakari, essa luta teria terminado no primeiro minuto. O que só nos surge uma dúvida do quanto essa técnica é letal comparado ao próprio santuário. Mesmo considerando limitações como o gasto contínuo de energia para manter massas de gelo extensas, essa técnica tem potencial suficiente para levar qualquer usuário direto ao status de nível especial, pelo simples fato de poder transformar um ambiente inteiro em gelo sólido e manipular esse gelo à sua vontade. Provamos aqui o quanto a habilidade é incrível e poderia ter um ranking maior, porém, ainda é necessário ter um alto controle de energia amaldiçoada para atingir o verdadeiro potencial da técnica. Por isso, ela fica no 6º lugar de hoje. Em 5º lugar, manipulação de espíritos amaldiçoados. Essa técnica permite que o usuário colete maldições, armazene suas energias condensadas e depois as convoque à vontade, as transformando em suas armas, escudos ou até suportes táticos. A força da técnica tá nisso, um arsenal vivo, versátil, e desde que as maldições no mundo não deixem de existir, ela também não possui um limite. Quando o usuário derrota uma maldição, em vez de exorcizá-la para sempre, ele a reduz a uma esfera de energia, uma orbe negra que ele precisa ingerir para armazenar a maldição em sua coleção. Um adendo sobre isso, quando eu falo derrotar a maldição, seria mais um termo de enfraquecer ela. Isso porque acredito que depende do poder e controle do usuário para nivelar a destreza que ele coleta essas maldições. Vemos o Geto coletando a maldição do ombro do Toji, simplesmente estendendo
a mão. E posteriormente vemos o Tengen com medo do Kenjaku usar essa habilidade para forçá-lo a se fundir com a humanidade, dando a entender que ele não precisaria de muito só para ter o controle sobre Tengen. Então já é por aí que começamos a construir o nivelamento dessa técnica. Em termos práticos, o usuário nunca precisa depender de uma técnica só. Ele constrói um portfólio inteiro de maldições com habilidades variadas e as utiliza conforme sua necessidade no campo de batalha. E outro adendo, não só no campo de batalha, já que essa técnica tá nesse ranking por causa da capacidade de destruição. Beleza que Geto perdeu com essa técnica, mas ele conseguiu lutar contra Yuta e a Rainha das Maldições, enquanto comandava legiões de maldições atacando em outras cidades. E galera, sinto dizer, mas essa técnica aqui tava disputando o mesmo lugar com as 10 sombras. Isso mesmo, a joia rara do clã Zenin. Mas isso se deve ao fato de que a joia rara do Zenin, na verdade, não é as 10 sombras, é o próprio divino general imoral Mahoraga, um Shikigami que foi incapaz de ser derrotado e controlado até pelos mais fortes. Então os usuários da técnica utilizavam ele como um kamikaze. Quem o invoca sabe que vai morrer, por isso só vemos o Megumi usando ele quando acha que vai de arrasta mesmo. E é por isso que as 10 sombras perdeu para manipulação de maldições. O arsenal disponível das 10 sombras é muito mais inferior e menos destrutivo, e o Shikigami que seria capaz de nivelar com o poder destrutivo da manipulação de maldições simplesmente não é controlado. Claro, até chegar ao Sukuna. Mas por isso, deixei a manipulação de maldição no 5º lugar de hoje. Em 4º lugar, Fúria Estelar. Yuki Tsukumo apresenta sua técnica inata chamada Fúria Estelar, uma habilidade que altera a própria massa física do usuário e de seu Shikigami Garuda, transformando ataques corpo a corpo em forças que ignoram padrões normais de resistência e até das próprias leis da física. O princípio por trás da Fúria Estelar é técnico e ao mesmo tempo simples. O usuário pode adicionar massa virtual ao próprio corpo e ao seu Shikigami Garuda. Massa que, embora seja imaginária, exerce efeito físico real e completo quando combinado com ataques sinistros. Essa massa não pesa para o usuário, nem aumenta a resistência estrutural do corpo em si, mas aumenta a força dos golpes com uma equivalência real ao peso adicionado, criando impactos que qualquer defesa convencional acharia impossível de parar. Não sabemos se o Garuda é uma extensão da técnica ou se é um Shikigami que por acaso a Yuki encontrou uma forma de utilizá-lo para sua técnica também, mas independente disso, a técnica já é poderosa em si só de poder aplicar no próprio corpo. Dando um exemplo do que explicamos acima, o usuário pode, por exemplo, atingir um soco em um oponente com uma massa corporal igual a de um planeta. Como o próprio usuário não sente o efeito dessa massa, o peso do soco somados à velocidade do feiticeiro criaria um golpe capaz de aniquilar até as maldições mais fortes. A eficácia dessa técnica ficou clara no combate contra Kenjaku, e Yuki aplicou essa massa virtual de forma progressiva para amplificar sua proeza a níveis de grandes impactos, conseguindo tanto destruir a cabeça do espírito amaldiçoado Ganesha, quanto os braços de Kenjaku com um único soco que simplesmente os decepou. Essa técnica, isolada e colocada nas mãos de qualquer feiticeiro, já seria motivo suficiente para considerá-lo grau especial desde o início, simplesmente pelo poder destrutivo que ela carrega. No final da luta contra Kenjaku, Yuki usa a Fúria Estelar para transformar seu corpo em um buraco negro e quase mandar tudo de arrasto, inclusive o próprio Kenjaku, mas obviamente o custo de tudo isso foi sua própria vida. Fora a capacidade de transformar um ataque como um impacto massivo, destruir tudo ao redor e até usar o próprio Shikigami como arma modificada, com certeza a Fúria Estelar faz qualquer feiticeiro ser considerado um nível especial. Fora isso, o ranking dela acaba descendo um pouco pela falta de versatilidade. O usuário acaba tendo que ser muito bom no corpo a corpo para usar seu corpo de arma junto da técnica. E fora que para atingir seu máximo, a Yuki teve que ir de arrasta, então por isso ela fica no 4º lugar do ranking de hoje. Em 3º lugar, Santuário, a habilidade que foi o braço direito na ascensão do Rei das Maldições, Ryomen de Sukuna. O Santuário se trata de um conjunto de cortes invisíveis capazes de atingir o alvo antes mesmo que ele perceba a trajetória. Esses cortes não seguem uma linha física, eles se manifestam conforme a quantidade de energia amaldiçoada que o Sukuna aplica, ou o usuário, né? Definindo quantas partes o corpo do oponente será dividido no instante do impacto. A mecânica é o objetivo. O usuário projeta cortes invisíveis, direcionados e calculados, que se movem em linhas pré-determinadas no espaço-tempo. Uma técnica puramente ofensiva, construída para eliminar e não para intimidar. Para mim, a técnica mais letal da obra. Apesar disso, ela não é indefensável. Alguns capítulos do mangá mostram que técnicas defensivas específicas podem mitigar seus efeitos, como o domínio simples de Kusakabe, que conseguiu neutralizar as linhas de corte, criando uma camada de energia que interceptava as manifestações dos cortes antes deles atingirem o seu corpo. Mas lembrando, ele foi capaz de defender os cortes mais letais, mas alguns cortes ainda passaram, mostrando que mesmo assim a técnica não possui 100% de eficácia na defesa. Dentro do Santuário, 3 variações funcionam como módulos independentes, cada uma acionada conforme o cenário. Desmantelar, o corte básico, é configurado para atingir estruturas físicas ou oponentes com resistência comum. Ele busca pontos frágeis e desarticula a integridade do alvo com um único movimento, priorizando a eficiência.
Clivar, por outro lado, adapta sua potência de acordo com a resistência do oponente. Quanto maior a defesa, maior a força aplicada no corte. Essa variação ajusta a energia de forma automática, garantindo que a lâmina invisível mantenha letalidade mesmo contra entidades reforçadas. Já o Fuga opera como um complemento para seus cortes, funcionando como uma flecha de fogo altamente destrutiva e que pode chegar a uma distância bem mais longa que seus próprios cortes. É mais um disparo mesmo. Mesmo sendo exclusiva do Sukuna, o ser mais poderoso da obra, Santuário não depende de uma energia amaldiçoada colossal para ser absurda de roubada. A técnica isolada do portador já é quebrada só pelo conceito de como funciona. Cortes invisíveis que surgem do nada, orientados por direções pré-definidas. Lutar com alguém assim realmente é um cenário onde o alvo simplesmente não recebe informação suficiente para reagir. O cara vai precisar estar o tempo todo com domínio simples ativo. É um ataque que remove a própria possibilidade de defesa se formos falar da percepção humana. Isso porque os cortes seguem um plano de incisão que não desloca o ar, não brilha, não emite som. O corte simplesmente acontece, rapaziada. Agora imagina essa habilidade nas mãos de um iniciante, a capacidade de aferir esses cortes do nada com ampla precisão, alternar entre desmantelar, clivar e o Fuga. Automaticamente elevaria um feiticeiro a um usuário de grau 1 pela letalidade, versatilidade, imprevisibilidade do arsenal, e dependendo da força desse usuário, a gente poderia até elevar isso ainda mais. Imagina um feiticeiro tão forte quanto Sukuna, capaz de causar um corte que dividiria o mundo ao meio. Aí, como se trata de uma destruição global, o grau desse feiticeiro seria facilmente um nível especial. E obviamente, ela só não está mais num ranking elevado porque a efetividade dos cortes depende muito da força do usuário. Então existem muitos pontos de discussão da técnica, mas vamos concordar que por tudo que ela proporciona, merece o terceiro lugar de hoje. Em segundo lugar, a técnica hereditária do clã Gojo, ilimitado. Uma técnica que por si só já surge acima do padrão que qualquer feiticeiro comum poderia utilizar, mas que só alcança seu auge nas mãos de Satoru Gojo, isso por conta dos 6 olhos. Ainda assim, mesmo separado do honrado, o ilimitado é facilmente uma técnica digna de grau especial. O ilimitado é basicamente o controle total do espaço, e a capacidade de manipular e compactar o espaço de forma tão precisa que o usuário pode literalmente alterar como objetos, energia e até pessoas se comportam no ambiente ao redor, mitigando leis básicas da física. A forma defensiva dessa técnica, o Mugen, já muda completamente a lógica no campo de batalha. Ela cria uma barreira invisível de espaço-tempo onde nada toca o usuário. Não importa se é um soco, um corte ou uma explosão massiva, tudo desacelera ao se aproximar, como se o espaço entre o atacante e o alvo se multiplicasse infinitamente. É uma defesa que simplesmente redefine o conceito de chegar perto. Mas além dessa defesa roubada, o ilimitado tem ramificações ofensivas extremamente precisas, cada uma com uma função específica de utilização. O azul é a manipulação do espaço negativo. O usuário cria um ponto de colapso, um vácuo que puxa tudo ao redor. Serve para atrair, esmagar, desestabilizar o oponente e manipular completamente o ritmo da luta. O vermelho é o oposto, energia positiva que cria repulsão pura, um empurrão explosivo que lança o alvo de uma distância absurda e pode destruir estruturas ou romper defesas com força bruta. E quando esses dois princípios são combinados, nasce o vazio roxo, um ataque que apaga qualquer coisa em linha reta. Não desloca, não corta, não quebra, ele simplesmente desintegra tudo que atravessa essa linha, criando um feixe de destruição que ignora resistência física ou energética. Só um adendo, o roxo é um dos motivos que faz qualquer usuário do ilimitado já estar em nível especial, pela sua capacidade destrutiva. E isso é só a base. Com domínio suficiente do espaço, o usuário pode manipular vetores, reposicionar objetos, alterar trajetórias e até realizar microteleportes. Tudo isso faz do ilimitado uma técnica completa: defesa automática, ataque de sucção, ataque de repulsão, destruição absoluta e manipulação espacial avançada. É surreal pensar que se trata da manipulação de uma das leis da física que basicamente rege o mundo, mesmo se tratando do mundo dos feiticeiros. Então por que essa habilidade não está no primeiro lugar? Simples: dependência técnica. Sem os 6 olhos, controlar o ilimitado é quase inviável. O consumo de energia é enorme, os cálculos espaciais são complexos e a margem de erro é mínima. E vamos relembrar que mesmo para quem tem 6 olhos, o ilimitado também é uma técnica bem complexa. Uma prova disso foi a dificuldade que Yuta teve de controlar o poder total do Gojo, mesmo estando no próprio corpo dele. É a combinação ilimitado com 6 olhos que faz Gojo alcançar o seu título. Mas ilimitado sozinho, nas mãos de um feiticeiro que não possui essa visão absoluta, ainda seria uma técnica forte o bastante para que qualquer iniciante começasse como pelo menos primeiro grau logo de cara, e dependendo da evolução da técnica, posteriormente poderia pegar um nível especial fácil. Ela é extremamente poderosa em todos os quesitos,
mas não é totalmente acessível. Ela exige a hereditariedade que ninguém teria, os 6 olhos, o que além de garantir o controle da infusão de energia na técnica, ela daria um grau de entendimento melhor, já que o ilimitado também é muito complexo. Por isso, ela merece o segundo lugar aqui no ranking de hoje. Em primeiríssimo lugar de hoje, o comediante, a técnica inata apresentada por Takaba Fumihiko, e pra mim, a mais poderosa de todas, e eu vou te explicar o porquê. Uma habilidade que na superfície parece bizarra, mas cujo funcionamento tem implicações táticas e muito ofensivas no campo de batalha. Na verdade, essa técnica parece mais um jogo de realidade, cuja única saída do oponente é jogar conforme o usuário quiser. O comediante não é uma técnica comum de ataque ou defesa, ela manipula a realidade com base no que o usuário considera engraçado. Ou seja, aquilo que Takaba acha divertido simplesmente se manifesta no mundo real como um efeito tangível e presente. Na prática, isso significa que objetos podem surgir do nada, ataques podem ser anulados antes de acontecer, ferimentos podem ser curados e até situações aparentemente impossíveis podem ser materializadas. Fumihiko demonstrou curar seus próprios ferimentos sem o uso de reversão de feitiço. Em outro momento, ele criou objetos improvisados para se defender. O ponto central da técnica está no gatilho, a certeza dele de que algo é engraçado. Enquanto ele acredita piamente no humor por trás do seu pensamento, o comediante permanece ativo e suas manifestações continuam acontecendo. Isso cria um efeito contínuo no ambiente, não apenas ofensivo, mas de suporte e defesa, porque ele pode constantemente reinterpretar o mundo à sua volta de uma forma que beneficie suas intenções. Quando Takaba lutou contra Iori Hazenuki, ele usou a técnica para criar situações inesperadas em combate, tornando ataques diretos ineficazes. Em sua batalha contra Kenjaku, o efeito chegou a simular cenários completos baseados em imaginação, onde objetos aleatórios surgiam e interagiam com o ambiente de forma real. Isso inclui materializações que neutralizaram espíritos amaldiçoados de alto nível simplesmente por se tornarem parte da piada criada pela técnica. Cara, sinistro. O comediante não se limita a manifestar qualquer coisa aleatória. O que surge sempre depende do processo cognitivo do usuário. Ele precisa realmente achar aquilo engraçado e manter sua confiança no próprio humor. Se ele duvida da sua piada ou perde a certeza de que aquilo é engraçado, a técnica desativa e ele fica vulnerável. Isso cria uma dinâmica básica. Enquanto o usuário está confiante e seguro de si, a técnica pode gerar desde objetos ou defesas imediatas até efeitos que interpretam a realidade, anulam danos e criam situações favoráveis. Mas se seu estado mental vacila, o efeito acaba e ele pode sofrer danos normalmente. Por isso, o comediante não é apenas uma habilidade bizarra, ela é uma forma extremamente rara de manipulação de realidade que pode fazer o que quiser desde que o usuário ache aquilo engraçado, desde possibilidades até cenários imagináveis. Em termos de impacto, isso significa que um usuário com essa técnica já nasce diretamente em um patamar de nível especial e acho que não precisamos discutir muito isso aqui. Se o usuário sabe controlar tudo o que pensa e acha cômico e usar isso a seu favor, o cara simplesmente pode achar engraçado que o mundo exploda ou que alguém vá de arrasta. Acho que não falam muito dessa técnica por ela ter vindo do Takaba, um cara que nem feiticeiro é de fato. E eu vos digo que foi exatamente esse fator que provou que a técnica merece o seu primeiro lugar. Pensa comigo, um cara que nunca manipulou energia amaldiçoada na vida, com quase nada de tempo de Jujutsu, simplesmente lutou de igual contra o Kenjaku, um feiticeiro milenar. E cá entre nós, o cara fez coisa pra caramba com a técnica. Mudou a realidade de uma forma que nem o Kenjaku entendeu no início. O comediante é uma técnica que não precisa ser um Gojo, um Sukuna da vida pra técnica ser de fato poderosa e overpower. Um pouco de energia amaldiçoada e muita imaginação é mais do que suficiente pra tornar a técnica letal. Isso até pros feiticeiros menos experientes. Então por isso, resolvi dar o devido destaque pra ela hoje e deixar o comediante em primeiríssimo lugar. Mas calma, não fecha o vídeo ainda que eu tenho uma dúvida aqui pra sanar com vocês. Eu sei que eu já falei o primeiro lugar, mas agora eu tenho que falar sobre essa técnica que eu tive muita dificuldade de ranquear por conta de 2 possíveis cenários. Então vocês vão me dizer aí nos comentários em qual lugar essa técnica ficaria. E claro que a gente tá falando da fala amaldiçoada. A fala amaldiçoada é uma técnica herdada pelo clã Inumaki que transforma palavras em ordens diretas. O usuário da fala amaldiçoada utiliza energia amaldiçoada imbuída nas suas palavras, isso juntamente com o selo na boca, o que gera a ordem que faz o alvo obedecer imediatamente. Quanto mais forte o alvo, maior o custo físico para o usuário. É por isso que o Inumaki sofre danos na garganta, tossindo sangue ou ficando incapacitado quando usa comandos muito agressivos em inimigos poderosos. E esse é o primeiro cenário que estamos falando. O segundo possível cenário é: imagina alguém com a fala amaldiçoada, porém possuindo a energia amaldiçoada do Sukuna, uma das maiores da obra. Bastaria um comando que o oponente poderia ir de arrasta, exploda, desapareça, suma, não importa. Mas o cara tendo a força do Sukuna, certamente essa técnica estaria em primeiro lugar. Então me diz aí, qual lugar vocês colocariam a fala amaldiçoada, dependendo desses 2 cenários? No fim, o que realmente fica claro
claro é que não existe poder simples no mundo dos feiticeiros. Cada habilidade aqui listada muda completamente o ritmo de uma luta, não por causa de quem a usa, mas pelo que ela representa dentro das regras da energia amaldiçoada. Algumas transformam o espaço, remodelam corpos e até distorcem probabilidades. E quando um poder é capaz de inverter a lógica, remodelar a realidade ou extinguir a resistência do oponente com um único estímulo, ele deixa de ser apenas uma técnica e passa a ser um poder perigoso, algo que redefine qualquer classificação. Mesmo as habilidades menos poderosas já seriam suficientes para elevar um iniciante direto ao alto escalão, enquanto as maiores são capazes de derrubar cidades inteiras ou esmagar maldições especiais. No fim, o que separa cada posição desse ranking não é carisma, fama ou legado, mas o impacto real que cada uma dessas forças exerce na obra, seja pela letalidade, pela versatilidade ou pela capacidade de decidir tudo em um único movimento. E eu vou ficando por aqui. Deixa um like grátis se você curtiu o vídeo e se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, hein? Valeu, falou!